Olá, pessoal, amigos do intestino. Já peço uma desculpa porque a gente começou um pouquinho atrasado a gravação aqui no estúdio, mas já estamos prontas para a nossa live, onde a gente vai falar sobre o que mais aflige a maioria das mulheres. Vamos falar de barriga inchada, que é a SIBO, supercrescimento de bactérias no intestino delgado, intestino preso, que é a constipação, que também grande parte das mulheres sofre, e a questão de candidíase de repetição. Eu gostaria de explicar para vocês, para os que seguem o meu podcast, né, que eu sempre faço ele gravado, e hoje eu tenho aqui uma companhia perfeita para fazer a minha primeira live. E a gente vai fazer ao vivo para trazer um pouquinho mais a participação de vocês. Deixem as perguntas, se der tempo, porque eu tenho um horário aqui de estúdio, a gente vai responder na live ou então depois. A Bruna responde no Instagram dela, marca quem perguntou e daí eu vou responder ali no meu Instagram, tá bom? Ninguém vai ficar sem resposta. Então, gente, vamos falar hoje sobre uma questão que o meu podcast sempre trata, que são as questões da microbiota intestinal. Né? Então, quando a gente faz a investigação tradicional das doenças do trato digestivo e a gente chega uma hora num estreitamento, num abismo, a gente não consegue perceber melhor do paciente, ele fica infeliz, insatisfeito, frustrado e a gente não consegue realmente oferecer uma ferramenta, nenhum exame, nenhum diagnóstico, está na hora de pesquisar a microbiota. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, eu estou aqui com a Bruna, que é uma paciente minha que veio de uma ótima boa vontade, uma gentileza, uma simpatia super prestativa, para trazer informação para vocês. Porque eu sempre falo, né, Bruna? Falar de beleza, falar de coisa, todo mundo quer me falar. Tem fila. Agora, vamos abrir um pouquinho, né, das situações não tão legais, mas muito comuns que a gente passa. Às vezes a pessoa não quer conversar. É um tabu ainda para muitas mulheres, né? Eu acho que falar sobre isso, falar sobre algo que é tão íntimo no dia a dia e na visão dos homens não tem um entendimento tão grande. Então, se torna um tabu e você acaba, nossa, ficando com vergonha de compartilhar aquilo. Até entre nós mesmas mulheres, assim. Isso. E até talvez não uma coisa tão importante. Exato. Né? Você não dá tanta importância, falando, né? eu tô com uma dor no coração. Ai, nossa, né? Gente, tô com dor na barriga, eu tô com gases. Parece que não é uma coisa até nem interessante de conversar. Ou parece muito normal também, né? do dia a dia. Não, é normal, é cotidiano, porque não sai nenhum exame, ou não sai nenhum exame tão específico quanto é quando você vai investigar. E essa questão de normalizar os sintomas gastrointestinais de um órgão que é tão importante, né, que é o intestino, e que essa que é a nossa função maior de passar qual que é o papel do intestino, a importância que quando ele não está bem, tudo que você pode sentir no seu corpo, que pode parecer que não tem relação, mas tem sim relação com ele. E daí tem que tratar a base, porque se não ficar tratando o sintoma, não vai chegar em lugar nenhum. Então, gente, a Bruna vai contar pra gente a história dela. E daí, como em todo podcast que a gente está abordando de uma forma muito mais direta as alterações da microbiota, como SIBO e SIFO, que a gente vai falar hoje, né? Que é o supercrescimento de fungos também, que está relacionado com a candidíase. Então, a gente vai trazer bem específico essas alterações. E ela vai contar como é que foi a jornada dela, né? Como é que foram as dificuldades, para vocês irem se identificando e pensar, puxa, pode ser que eu tenha isso. Né? Então, avisa aí as amigas para ficarem atentas também, que a Bruna vai contar muita coisa para vocês aí. Eu vou tentar resumir aqui 1 ano e meio aí que eu venho tentando combater ou sofrendo de alguns sintomas em 3 minutinhos no máximo aí para a gente começar a conversar. Então, eu sempre tive intestino preso, cândida de repetição, desde criança, antes mesmo de ter algum tipo de relação ou alguma coisa do tipo. E aí, isso começou a me afligir muito mais no ano passado, quando eu fui colocar um DIU e aí o DIU causou uma infecção, uma DIP, né, que a gente chama uma infecção pélvica ali. E aí essa DIP subiu para a parte abdominal, onde inflamou todos os órgãos possíveis ali, fígado, intestino. E então, depois que eu tratei toda essa parte pélvica e os médicos conseguiram enxergar que estava limpo, ninguém conseguiu chegar em mais nenhum diagnóstico comigo, assim. Então, eu sinto muita tontura, assim, sinto muita dor de cabeça, o intestino muito preso, uma dor muito forte no intestino delgado, na parte direita ali do abdômen. E aí foi então que eu cheguei na doutora Luana. E eu cheguei lá e falei assim, olha, você é uma das últimas chances para me ajudar, assim, porque eu tô sentindo tudo isso, mas as pessoas não me enxergam nada, dizem que eu não tenho nada, ou eu já procurei vários médicos e tal. Ela falou, nossa, isso é muito característico, né? E aí acho que você consegue dizer um pouco mais ali. Então, gente, eu gostaria de fazer um parênteses em relação aqui à questão de SIBO e a medicina. E os médicos, como é que eles estão colocados nessa posição. Por quê?
Não é que o teu médico não falou. Às vezes muita gente chega e fala, poxa, meu gastro não falou isso. Poxa, meu médico não falou isso. É que, gente, não é uma falta de estudo do médico. Ele realmente, na faculdade, não teve, tá? Eu me formei em 98. Como eu sempre falo em todo podcast, que eu amo o projeto Microbioma Humano, né? Que a gente sempre comenta nas consultas, e o papo é grande, gente. Então, a gente fala muito sobre essas questões. O estudo da microbiota, quando eu me formei na faculdade, não tinha. O projeto Microbioma foi de 2007 a 2016. Então, nós estamos em 2024. Isso, em relação à medicina, é uma coisa muito pouca de conhecimento para chegar em livro, para chegar em informação acadêmica. Então, eu não tive na faculdade, os médicos que estão lá hoje não estão tendo, e eu acredito que daqui entre 5 e 10 anos nem vai ter. Né? Porque tudo na medicina é muito lento, para a gente pôr, para a gente justificar, para a gente comprovar e passar. Então, isso são questões que a gente está estudando, está tentando sugar, né? Porque a gente que estuda tem que estar muito humilde, porque o estudo da microbiota malmente começou, vai vir muita coisa por aí, principalmente com a inteligência artificial, que é uma coisa que me impressiona, o impacto que isso vai ter na medicina. Até penso, eu vejo areia passando no meu dedo, assim, fugindo, coisa, porque vai ser tudo muito rápido, né? Talvez a gente tenha que, de novo, se sub-especializar, porque vai ficar muita coisa. Burnout vai dar na gente, viu? Ela vai contar do burnout dela, mas vai dar na gente, porque, meu Deus, é muita coisa para ler. Né? Então, os médicos que estão ali, os gastros tradicionais, não é que eles não têm conhecimento dessas coisas porque eles passaram por cima, não deram bola. A gente não teve mesmo. Então, é uma questão da gente sair, né, dessa nossa parte clássica e tradicional. Não existe medicina integrativa, na minha opinião. Existe um olhar de vista integrativo, em que a gente tem que olhar tudo, mas isso é qualquer médico, em qualquer época, qualquer momento, não é só agora, que parece que falam isso, a gente tem que olhar o indivíduo como um todo. Na verdade, sempre teve que ser. Né? Exato. Então, essa questão é que é nova. E alguns se dispuseram a acompanhar esses novos conhecimentos e outros não. Cada um tem a sua opção. Tem gente que faz exame, faz só exame, não vai estudar microbiota, né? Gastro que faz endoscopia, colono. Então, assim, quem é oncologista, está vendo a parte de onco e cirurgia. Então, assim, são médicos específicos que vão trazer esse conhecimento e daí seria interessante você, se acha que tem esse problema, se direcionar para esses médicos que estão tendo esta visão da microbiota, né? Então, em relação à Bruna ali, é interessante que você disse que desde pequena você foi constipada. Né? Quantos anos que você me falou? 11 anos ali, né? 11 que eu tive anos. a consciência disso, né? E aí, os 11 anos eu tinha constipação e cândida. Então, eu era muito criança para entender. E cândida com 11, 12, 13 anos, né? Sim, e assim, para uma criança, né? A minha mãe não sabia como lidar, porque... também, não uma ignorância, mas assim, frente ao que ela teve também, né? E eu também não sabia como lidar. Quanto tempo atrás, Bruna? Você está hoje com... 28. 28, talvez já há 10, 12 anos atrás. Um problema que hoje a gente tem, já encontra certa dificuldade de identificar, diagnóstico e tratamento. Imagina, né, lá 12 anos atrás. Então, é sofrimento, isso que eu sempre pontuo. Os pacientes com SIBO, eles trazem um sofrimento crônico. Muito. Né, uma vida muito judiada, com pouca qualidade de vida, né? Então, lá atrás, você já tinha constipação e candidíase. Já. Então, qual que é a ligação que a gente faz aqui, né? Para o pessoal começar a entender como é que ela foi parar na SIBO. Muita gente pergunta, será que eu tenho desbiose? Né? Às vezes a pessoa fala, gente, será que eu tenho isso? Será que é exame que eu tenho que fazer para ver se eu tenho desbiose? Desbiose é qualquer desequilíbrio das bactérias do intestino que causa um sintoma. Então, alguém que tem uma microbiota normal, alguém que está super em equilíbrio ali, não tem nada. Né? Eu posso ter um pouco de gases quando eu saí de fora, eu comi mais fibra, tinha salada à vontade, ou exagerei um final de semana numa comida gordurosa, ou exagerei na bebida alcoólica. Você vai ter ali 24, 48 horas no máximo alguma questão de algum sintoma. Né? Mas isso que você trouxe é diferente. Uma obstipação crônica, será que tem desbiose? Sim, tem. Não precisa fazer exame. Não precisa fazer exame para ver se você tem desbiose, porque tem sintoma, tem desbiose. Né? Outra coisa da constipação, que para você acho que talvez seja mais característico, mas tem gente que não se acha constipado. Né? Você pergunta para a mulher se é constipada, ela fala assim, não, eu faço cocô todo dia. Mas espera aí, o cocô tem rachadura? Como é, né? Qual é a qualidade desse cocô, né? O cocô tem rachadura, o cocô tem bolinha, o cocô é difícil de eliminar, às vezes é muito ressecada, né? Ele tem que fazer muita força, tem que ficar muito tempo no banheiro. Machuca, né? Tem sangramento, tem rachadura. Então, é constipada, tá, gente? Então, essa é a questão. E a mais importante é que a constipação, você pensa que fezes é para circular, né? A gente não quer armazenar. É let it go, tem que ir. Não é proposital, ninguém está segurando, mas assim, cada vez que você fica mais tempo com as fezes dentro de você, você vai criando como se fosse, né? Não dá para chamar assim, mas uma segunda microbiota ali dentro do intestino, porque a gente tem microbiota da parede e essas bactérias vão ficando ali. E o que tinha que eliminar de toxina, resto hormonal, poluente do ambiente, xenoestrógeno,
resto de hormônio, tudo vai ficando ali dentro de você. E o intestino vai absorvendo a água e essas coisas. E essas bactérias que estão ali, elas vão proliferando, né? Porque 60% ali das nossas fezes é bactéria. Então, se elas têm essa oportunidade, seja um lugar quente e úmido em que você não evacua, essas bactérias vão ficando dentro do seu intestino. Elas vão fazendo esse processo inflamatório crônico. Elas vão começando a competir com as boas, que estão grudadas ali na parede do teu intestino para te proteger, para te defender, produzem substâncias anti-inflamatórias, antioxidantes, anticancerígenas. Elas produzem substâncias bactericidas também, que matam outras, mas não vai ser suficiente nessa situação. E elas conversam de uma forma positiva com o sistema imune, que 85% do nosso sistema imune está embaixo do intestino, que deve trazer as outras complicações que a Bruna vai trazer para vocês começarem a entender. E daí essas bactérias ruins não produzem o muco, que separa as bactérias e as fezes da parede intestinal. Elas não juntam as células. Tem muita bactéria boa que deixa as células do intestino juntinha, como se fosse isso aqui. As bactérias ruins já vão minando o muco, chega perto da parede do intestino, vai abrindo as células, vai inflamando essas células e isso comunica com o sistema imune. Então, quem tem constipação crônica tem um processo inflamatório crônico de baixa intensidade, não é aquele que você vai ver em exame, são coisas específicas, não é hemograma, vou ver se eu tenho um processo inflamatório crônico no intestino. Não vai ver. Não vai ver em exame de imagem. Você faz uma endoscopia, você faz uma coluna, está normal. E a longo prazo vai alterando a qualidade de vida, né? Performance. Então, você vai sentindo aos pouquinhos, assim. Quando você vê, você já fala, caraca, mas eu tenho alguma coisa aqui, porque não é possível. A minha performance caiu muito, a minha qualidade de vida caiu muito. E ainda tem algumas barreiras nesse caminho, né? Então, por exemplo, o burnout, o estresse, ali você vive numa rotina caótica e a gente não se dá conta do quanto está interferindo em toda essa microbiota, em toda essa... Isso que a Bruna falou é muito importante, né? Então, quando a gente está tendo essas rachaduras no intestino, que as células se abrem, a gente está expondo o nosso sistema imune. E daí o que acontece? Ele vai ficando enfraquecido, porque ao invés de ele estar sendo poupado para algumas situações específicas, ele está sempre sobrecarregado diariamente. Né? Reativo. Essa é a palavra. Minhas alunas, minhas pacientes todas leem. Elas são lindas. Ó, elas leem tudo. A gente fala assim, ela vai estar lendo artigo mais que eu já. Então, o que acontece? Aí, as boas saindo, a Cândida toma oportunidade. Ela é oportunista, né? Então, tá só esperando ali. De olhinho, né? O que vai acontecer aqui? Será que hoje eu vou crescer? Será que hoje eu vou ter a oportunidade de virar a rainha aqui do pedaço? Então, é isso que acontece. Com essa constipação crônica, processo inflamatório crônico, as bactérias ruins e a cândida se ficam over ali no intestino. A mulher tem uma contaminação fácil da região anal com a região vaginal, tem translocação também, e daí começa com candidíase. Ah, doutor, mas toda candidíase tem a ver com o intestino? Não. Você pode ter uma candidíase, você foi para a praia, tem uma candidíase, teve uma relação, tem uma candidíase e você vai tratar. O problema que a gente deve começar a ficar atento é quando essa candidíase ela fica de repetição. Você pensa, Bruna, desde 13 a 14 anos tendo candidíase. Então, faz tinha um espaçamento maior no começo, né? Então, a cada 2 meses, daí depois, todo mês, depois 2, 3 vezes até dentro do mês, principalmente no período menstrual, que também é uma oportunidade para a cândida maravilhosa, assim, né? Ela se vê o estrogênio, ele aumenta a disponibilidade de glicogênio na vagina. E daí, os fungos, eles usam esse carbono tanto para se proliferar e para germinar, né, os fungos. Então, a questão do estrogênio, e a Bruna tem um estrogênio alto, a gente já vai comentar que seria esse um motivo, né? E a questão do hiperestrogenismo, que tem outras causas, que é essa disbiose no intestino, a gente vai comentar. Mas isso realmente acontece. Então, quando você vai perdendo essa qualidade de vida, você vai tendo várias outras questões. E para tratar cândida, veja só, ou a síndrome fúngica, né, que é o que você tem. Porque o intestino é o reservatório do nosso fungo. Né? Todo mundo tem cândida no intestino, homem, mulher, criança. Só que quando a gente perde a proteção das bactérias boas, elas começam a sair. A candidíase é uma das manifestações. Né? Então, fungo na unha. Tem. Fungo na unha é uma questão fúngica. Aí tem gente que tem bolinha nos braços. É questão de fungo. Pezinho rachado. Questão de fungo. A pele também, a qualidade da pele, né? A pele Sim. também fica muito pode ressecada. aparecer manchas esbranquiçadas. A questão de dermatite no cabelo. A maioria das pessoas também não faz associação. Acho que eu tô com caspa. Dermatite seborreica, muito associada com fungo. Né? Então, essa questão tua da constipação crônica, levando essas candidíases de repetição, e os tratamentos que você fez para candidíase de repetição, sempre foram, na verdade, autoalimentando vicioso, um ciclo de doença. Né? Que daí às vezes não relaciona. Então, será que a candidíase só vem no intestino? Não, mas no caso dela, em que tem essa história crônica, a gente tem que pensar da onde que está vindo essa cândida, e no caso
é uma disbiose do intestino, levando a candida. Tem um grande estudioso que ele sempre fala que o reservatório de fungo do nosso corpo é o intestino. E sempre que tem uma manifestação fúngica em qualquer lugar do corpo, o primeiro lugar que a gente tem que olhar e tratar na verdade, o intestino. E uma das coisas que você fala, né, que até ela fez o teste da SIBO, que a gente já vai chegar na SIBO, vamos falar da SIBO primeiro, aliás. Porque o que acontece na SIBO, né? Então, quando a gente tem esse desequilíbrio aí, quando a gente tem essa baixa do sistema imune, quando a gente já tem as bactérias não tão boas, ela tinha um sistema imune prejudicado. Você colocou o DIU, expulsou, né? Eu já tinha usado, o Conta DIU. um pouquinho a história do teu DIU. Eu tinha usado anteriormente o DIU de cobre, o DIU de cobre, e tinha usado o anel vaginal também, né? Então, por algum tempo ali. E eu nunca me adaptei a nenhum dos dois, assim. Então, o de cobre eu já tinha expulsado na primeira vez. E aí eu fiquei um tempo sem usar e depois eu procurei novamente um outro método, que daí foi o Cailena, que eu usei da segunda vez. 3 dias depois que eu coloquei o Cailena, automaticamente, assim, eu já estava com uma dor extrema, e aí a médica na época comentou: Bruna, não é normal porque seu corpo está se adaptando. Eu falei: não é normal, eu já tenho sentido tanta coisa ao longo do período que essa dor não é normal. E daí quando eu cheguei no consultório, ela falou: vamos te internar já, porque você tá formando uma DIP. Eu já estava com muito pus, né, na região DIP, pélvica. gente, pra quem não sabe, é doença inflamatória pélvica. Então, tem as doenças sexualmente transmissíveis, mas no caso dela foi a colocação de um dispositivo, né, que era o DIU, intraútero, e isso levou a uma inflamação do útero que saiu e contaminou a pelve aqui embaixo, né, que a pelve é essa parte aqui do pé da barriga, que está entre os quadris, nessa região que se a gente dividir, do quadril aqui para baixo. E, então, nesse período que começaram os gases, né? É recente, porque a história crônica dela é a constipação e a candidíase, que isso já leva a uma disbiose, leva a um enfraquecimento do sistema imune e essa síndrome fúngica que ela tinha. Só que daí, recentemente, você começou com a questão dos enjoos e dos gases, né? Você quer contar? Aí depois, tratando a DIP, né, ela é como se subisse, eu não sei, acho que você pode explicar um pouquinho melhor isso. A infecção subiu para a parte do abdômen aqui, né? Porque e quando a gente tem uma inflamação aqui intestino. na pelve, a cavidade abdominal é inteira, né? Então a gente pode fazer uma bacteremia, pode fazer uma inflamação que acaba cometendo pela secreção que está livre aqui na cavidade abdominal, ela faz uma inflamação do abdômen. E aí a gente tem o intestino, tá? E aí foi aonde eu descobri também que eu desenvolvi uma síndrome rara, que era de Fig-Curtis, aonde a secreção que estava no abdômen subiu, que estava na pelve, subiu pro fígado, e ele forma tipo umas cordas de piano que quando contrai e descontrai, ela dói demais. Então foi uma dos tratamentos no meio tempo aí também. E aí, depois que eu consegui ter mais clareza desses tratamentos, eu comecei a ter muita dor, muitos gases, Fora a constipação. Fora a constipação, gases e distensão na barriga. E a característica desses gases, como é que era? Na verdade, eu não conseguia soltar, né? Ele ficava preso. Mas era mais de manhã, mais no final do dia? No final do dia, sempre no final do dia. Sempre no final do dia eu chego muito cansada, assim. Parece que sugou minha energia de uma maneira muito, muito grande. Então, eu chego cansada, com uma dor de cabeça, uma distensão abdominal enjoo, muito né? grande. Você tem muito, isso enjoo. É importante. Eu tenho muito enjoo, então... E assim... O estômago também, né? Parece que está distendido ali. Refluxo. Parece que é refluxo. Refluxo também. Então, são vários sintomazinhos que juntos... Queda de cabelo. Queda de cabelo A também unha. é uma coisa muito... A unha também foi algo que me pegou muito. Unha do pé, fúngica, né? Que a gente já comentou. Então, a minha unha do pé veio tratando... A falta de performance. A falta de performance. Então, eu nado, né? Você faz bastante coisa, né? Tem um volume de treino legal. E antes, assim, eu conseguia nadar 3.000 metros. Para quem não conhece de natação, 3.000 metros é muito, assim. 20 quilômetros, vamos comparar aí, na corrida, né? E aí, quando você coloca isso na performance, eu fui reduzindo de uma maneira que eu me sentia muito cansada. Então, e sem resultado, né? Que você me falou, porque, tipo... Poxa, a gente faz tanto treino e não tem resultado. Porque treinar, né, gente? A gente já sabe que não é aquela vontade, mas é aquele compromisso, aquela responsabilidade com a saúde. Então, vamos lá. Na sexta eu não vou tomar um aperitivo e ficar com meu marido vendo um filme. Eu vou na academia. Exato. Tudo bem, desde que você tenha resultado, né? E aí ele começa a patinar.
no resultado. Isso é super interessante a gente pontuar também, né? Quem tem essas características dificilmente consegue desenvolver uma massa muscular ali ou conseguir ter uma performance boa frente a isso. Foi até algo que quando eu trouxe para a doutora, ela falou, Bruna, você não vai conseguir sair do lugar. Aliás, fiz medicina do esporte para isso, e já vou explicar para vocês. Então, gente, só para vocês começarem a entender o fio da meada, né, que parece que tem tanta coisa, tanto sintoma, vamos começar a despoluir aqui. Então, a Bruna, desde pequena, de pré-adolescente, ela tinha ali constipação, e essa constipação crônica, não é uma coisa assim, tá, gente, de 1 mês, 2, a vida inteira, ela não sabe o que é diarreia, ela só teve um episódio de diarreia quando ela tomou antibiótico. Então, sempre muita dificuldade, aquele intestino super preso, cocô em bolinha. Isso foi levando uma disbiose do intestino que levou à candidíase. Então, isso aqui foi se autoalimentando. Como é que a gente foi parar na SIBO, que é o desequilíbrio das bactérias do delgado que nós estamos falando agora, que isso aqui era intestino preso, ela era intestino grosso. Tá? Por quê? Porque pelas candidíases de repetição, ela teve as candidíases, teve outras questões ginecológicas, e isso fez uma inflamação aqui na pelve, que está o intestino. Quando a gente tem uma inflamação na cavidade abdominal, o intestino, ele fica sem movimentação. O intestino delgado, ele fica meio parado. É a mesma coisa que eu dou de exemplo para minhas pacientes. Se a gente der uma martelada no dedo, vai juntar líquido, e eu não vou fazer isso aqui, ó. Meu dedo vai ficar travado, ele está inflamado, está cheio de líquido, ele não dobra mais. O nosso intestino, quando ele está inflamado, porque ele pegou uma contaminação por proximidade aqui dessa região do útero dela que estava inflamado, que você fala que subiu, realmente ele contaminou outros órgãos. E o intestino, ele fica com a motilidade muito diminuída. E ela ficou por um tempo assim, né? Então, o que aconteceu? Ela já não tinha o trânsito normal lá no intestino grosso. E daí, esse intestino delgado, que começou a ficar parado, chegando comida e não indo para frente, restos alimentares, restos de bactérias, isso foi criando e fez a SIBO dela, que é o supercrescimento de bactéria em nível do delgado, por causa dessa DIP, dessa inflamação que teve aqui na pelve, que prejudicou o intestino dela. Mas ela tinha esses outros fatores que favoreceram. Ela tinha disbiose, ela tinha um processo imunológico, uma inflamação crônica que levou a debilitar o teu processo imune, né, a resposta do teu sistema imune. E daí ela fez a SIBO. A SIBO é que faz a barriga inchada. E a SIBO é assim. Quando tem bactéria e não tem o delgado, né, que a gente sempre pontua isso para o paciente, que os pacientes às vezes não têm ideia. Nossa, mas eu achei que bactéria, porque a disbiose a gente sempre associa, né, Bruna, com pouca bactéria. Uhum. Eu tenho pouca bactéria, eu tenho disbiose, eu vou tomar probiótico. Né? E daí na SIBO piora também. Mas, enfim, na SIBO é a única situação em que a gente vai ter um excesso de bactéria. É excesso, tá chovendo, tá um monte de bactéria. Mas, nossa, doutora, não é legal ter bactéria? A próxima pergunta que veio, né? Mas eu tinha lido. Bactérias boas, né? Uhum. Achei que era bem legal ter bactéria. E a gente tem bactéria ali na SIBO, não é bactéria de infecção que veio de fora, é bactéria do teu próprio intestino grosso, né, que saiu dali e tá indo no teu delgado. Mas tá bom, qual a diferença? Os dois são intestino e um é bom ter bactéria e outro não. O delgado, ele é um órgão destinado à absorção. Então, vai passar comida, a gente absorve essa comida e daí o que sobrou vai ali no intestino grosso montar as fezes, tá? Quando chega lá o que a gente não quis, os resíduos, as fibras que a gente nem consegue digerir, as bactérias boas digerem. Elas fazem fermentação, geram os gases e ele é legal. O intestino grosso é grosso, produz pouca quantidade, porque o tipo de bactéria e alimentação que chega ali fermenta menos. Mesmo que faça fermentação, é menos do que no intestino delgado. Quando essas bactérias conseguiram, por causa da falta de motilidade do intestino delgado da Bruna, que estava inflamado, essas bactérias que estavam ali começaram a se alimentar da comidinha que não foi empurrada direito lá para baixo, né? Umas bactérias saem ali do estômago, do grosso, e começa junto com essa comidinha a crescer. Pensa em um lugar quente, úmido, com um pouco de comida e bactéria. Começa a proliferar. Então, ela já tinha essa questão da constipação, da candidíase, e somou com a SIBO depois que ela fez a infecção na pelve aqui, tá? Por isso que os sintomas dela pioraram. Porque antes você não tinha, apesar de obstipação, você não tinha cansaço, você não tinha diminuição de performance, não tinha enjoo, não tinha nada disso. E eu tive um burnout aí no meio também, antes, né? Um pouquinho antes de eu ter a infecção, eu tive um burnout, então isso levei o meu corpo a um estresse, assim, muito grande, onde no meio disso eu menstruei 4 vezes no mês, o meu corpo ficava inteirinho roxo e tal, então isso tudo favoreceu para o supercrescimento depois, com certeza, né? Foi um estupim. Porque olha o que acontece no burnout, né? Muita gente não chama assim, ou nem acredita que existe isso, mas assim, uma estafa, quando a pessoa tem realmente por estresse crônico, não é? Eu me estressei semana passada porque bati o carro, não é isso. É um estresse crônico e prolongado,
prolongado mesmo, que leva a uma fadiga mental, falta de performance cognitiva, física, a pessoa está realmente estafada, e o teu corpo também. Então, o corpo começa a economizar certas situações em que ele gasta muito. Né? Então, a pessoa tem que se recuperar de todo esse sistema que está estafado. Teu corpo pensa assim, não, eu vou produzir. Uma das coisas que agravou a situação ali para ela e vai juntando, né? Porque SIBO, ela não é uma coisa, eu estou obstipada, vou ter SIBO. Não. São fatores que diminuem, né, a motilidade do intestino e a produção de ácido clorídrico que levam a SIBO, né? Então, no burnout, o que acontece? Ou do que você quiser chamar, essa questão desse estresse crônico aí e que leva a uma estafa. O teu corpo olha e pensa, eu tenho que ajudar a Bruna a se recuperar. Vamos desligar alguns sisteminhas aqui que gastam muito. E quando a gente pensa em estresse e estômago, a gente sempre pensa em hiperacidez, né? E no começo é isso que acontece. No começo é isso que acontece. Me estressei um pouco, dói o estômago. Você ficou estressado, você realmente ativou um sistema nervoso ali no teu corpo e você vai ter uma hiperacidez. Só que quando é crônico, aí você começa a ter hipoacidez, porque o teu corpo está derivando energia para outras áreas e o teu estômago vai produzir menos ácido na tentativa de economizar energia, porque o nosso estômago, o nosso trato digestivo gasta muita energia. Eu sempre falo, de onde que você pensa que um bife vira tipo 2 ou 3 aminoácidos, que é um pozinho de whey para entrar no teu intestino? É muita reação. É muita termogênese, é muito gasto. Então, assim, o teu corpo economiza. E daí, o que você começa a fazer? Produzir menos ácido clorídrico. Menos ácido clorídrico, esses alimentos que a Bruna ingeria começavam a ir inteiro também ali para o intestino delgado. Então, olha lá o que a gente falou, tá cheio de bactéria ali, começa a chegar a comida inteira, vai fermentar mais ainda, vai alimentar esse processo de SIBO, que já junta pouca produção de ácido. Intestino que não se mexe por causa da inflamação. Pronto, juntou SIBO. Essas bactérias crescem. E por que a Bruna sentia isso que ela falou? Me ajuda a lembrar se falta alguma coisa. A queda do cabelo, o estufamento, o enjoo, cansaço, falta de performance. Por quê? Tudo que a gente faz na vida, dentro do nosso corpo aqui, a gente precisa de nutriente, precisa de aminoácido, precisa de carboidrato, precisa de gordura. E quando essas bactérias estão em crescimento ali no teu intestino delgado, que é o órgão que vai absorver os alimentos, essas bactérias começam a roubar de você, elas começam a competir com você. Porque lá no intestino grosso, elas estão lá, estão comendo fibra, ninguém mais quer, você não quer, beleza, deixa a bactéria comer. Agora, quando a bactéria sai dali, ela está no teu intestino delgado, não é fezes que tem ali ainda, é resto alimentar, e ela quer começar a comer, aí a brincadeira fica séria. Porque ela começa a comer a tua comida, ela fermenta, gera os gases, que daí gera esses sintomas horrorosos ali, né? E daí também você ficando desnutrida. Então, falta coisa para você montar teus neurotransmissores. Então, a pessoa fica com problema no sono. Você tinha do sono? Não lembro? Não, do sono não tinha. No sono. Não tinha, mas esquecimento, por exemplo. Esquecimento, né? É muito comum aquele branco. Me dá ali você tá vendo o copo e não vem a palavra. Né? Vai ler um livro, parou, daqui uma semana... A linha de raciocínio também fica muito quebrada. Porque é falta de neurotransmissor. A gente precisa de neurotransmissor para que a gente consiga, né, a nossa parte cognitiva e o nosso cérebro, ele necessita de muita energia para a gente fazer tudo isso funcionar. Então, quando você começa a receber menos ali embaixo, você começa a montar menos coisas no teu corpo. Então, falta neurotransmissor, daí você muda o teu comportamento, você fica irritada, você fica cansada, porque não vem energia para você, né? E acho que é legal a gente falar também do desenvolvimento de alergias ou a parte ali que... teu sistema começa, o teu corpo começa a bater... Sim. Bater cabeça ali, né, dentro. Então, ele vai comunicando isso para outros lugares que você começa a ter reação, né? Isso é bem lembrado, porque como é que a gente começa a desenvolver algumas intolerâncias, algumas alergias, e a pessoa fala, puxa, mas antes eu não tinha, né? Mas a pessoa não era intolerante e ficou. E não é nem porque passou a idade, a gente sabe que com a idade, as disacaridases, né, as substâncias que quebram os açúcares vão diminuindo na gente, e isso pode acontecer. A questão de uma pessoa nova, assim, ter umas intolerâncias, sensibilidades e alergia, é porque está acontecendo alguma coisa ali no intestino. Então, a SIBO, o que a SIBO faz? Esse excesso de bactérias no delgado, você veja, o delgado é um órgão sensível, um órgão que é para ter só alimento, ele está destinado à absorção, completar a digestão, né? E absorver, e de repente um bando de bactéria lá, fazendo uma colonização densa, essas bactérias levando à inflamação, né? Dói pra caramba. Dói, e o que acontece? Esse processo inflamatório crônico que acontece ali vai abrindo rachaduras no teu intestino. É um bando de bactéria produzindo substâncias inflamatórias, levando a estresse oxidativo das tuas células que não era para ter. Então, essas células sofrem do intestino. Elas abrem espaço entre elas, o muco de proteção desaparece, fica muito fininho, que é um gel de cabelo que está protegendo as células do intestino ali, porque o nosso corpo faz tudo para não deixar nada entrar em contato com o nosso sistema imune. E nessa situação da SIBO acontece muito, que é o leaky gut, que a gente chama, né? Que é o aumento da permeabilidade intestinal. Começa a passar coisa que não deveria.
E o teu sistema imune está ali. E, de repente, ele começa a receber uma enxurrada de coisa que ele não está acostumado a ver. Então, ele vai respondendo, fazendo as alergias, né? Que são as imunoglobulinas ali, as IgG. Então, na verdade, às vezes até coisas tranquilas, saudáveis que você come, quando o sistema imune entra em contato nessa forma de apresentação maior, que ele não está acostumado, ele faz as alergias. E como são mucosas, né? O intestino que entra em contato com substâncias externas, o nosso nariz entra em contato com substância externa, o nosso olho, a mucosa vaginal, a mucosa da parte urinária, elas são células amigas, são células que se comunicam, essas células de defesa, que estão em todos esses lugares atentas, para quando entra alguma coisa que elas reconhecem como estranho, segurar. Né? Tem as imunoglobulinas, os anticorpos que vão ali, seguram uma coisa estranha, tem um muco que tenta parar aquela substância, tem o sistema imune, a partir do momento que vai começando a invadir, vai tendo cada vez mais sistema de defesa adaptado no nosso corpo, capacitado, para segurar isso. E nessa questão do intestino não tem, então ali está entrando. E esse intestino, ele vai sinalizando com o resto das outras microbiotas, sinalizando para essas outras células imunes que estão nessas entradas, né? E daí que começam essas alergias. Alergia a alimento lá embaixo, aí você entra em contato com alguma coisa no nariz, pode ter rinite, pode ter sinusite, olho lacrimejando, ouvido coçando, garganta coçando, porque essas células, elas estão se falando, né? Eu não lembro se você tinha essas questões. Tinha. Tinha, né? Tenho. Na verdade, o nariz escorrendo, a sinusite atacada, né? Dor de cabeça constante ali, porque tem uma sinalização base lá, né? Algumas coisas que eu como em seguida já me dá reação. Você falou do amendoim, lembrei agora. Ah, é verdade. Amendoim, né? Você veja, café. Quando você comeu chocolate de amendoim, você teve coceira no olho ou nariz escorrendo? Não, nariz escorrendo. Porque olha, o amendoim é um alimento muito alergênico, né? Para qualquer um. Imagina nessa situação em que o intestino já está bem sensível, bem sobrecarregado, né? Sensibilizado. Então, o amendoim, aliás, muitos dos grãos aqui no Brasil, por ser um país quente e úmido, o armazenamento desses grãos já tem uma contaminação por fungo, né? Principalmente o amendoim, pelo aspergillus, dele produz a aflatoxina, que em alguns animais, estudos animais, causa câncer, né? Algumas partes do corpo. Então, quando entra esse amendoim, é engraçado que você pegou bem o amendoim, né? A pessoa vai se sentindo, sabe? É interessante que a pessoa já começa... Você já fica, né? Qualquer você já fica mais que entra, você já sente, atenta, né? E entrou o chocolate com amendoim, a Bruna falou, doutora, tem uma coisa bem engraçada que eu percebi. Eu falei, o que foi? Ela disse assim, como chocolate com amendoim já dá problema aqui na via aérea superior. Porque é uma sobrecarga que vai ali no teu sistema imune e ele já sinaliza, né? Então, isso é bem importante. Então, as pessoas notam essas alergias. E as intolerâncias surgem por quê? Porque o teu epitélio do intestino, ele tá ali montadinho certinho, portinhas, janelinhas, para tudo entrar certo e tudo fazer digestão. Quando a gente tem a inflamação desse epitélio e a destruição de várias estruturas ali, a gente começa a não digerir ou não assimilar bem certas coisas, e daí você começa a ficar intolerante àquelas coisas, sensível àquelas coisas, alérgico àquelas coisas. Porque essa função aqui de barreira, que tinha essa função de diminuir tudo e entregar de uma forma certinha, já não está mais funcionando. E o sistema imune ali embaixo recebendo isso, ele reclama, né? Claro, está passando coisa demais, coisa que ele não conhece, ele tem que sinalizar. É essa a função dele. E a questão da performance que você pegou, você pensa, você já está desnutrida, né? Cabelo cai. O que eu recebo de foto, gente? Doutor, esse tufo é normal? Né? Uma peruca a cada penteada, né? Lava o cabelo, cada lavada de cabelo. Porque eu vou te contar que uma das coisas que parece que mais impressiona na história da Cibo, se for comparar, você quer voltar o cabelo ou você quer parar os gases? Não, eu quero meu cabelo. Mas o problema não era os gases, mas o meu cabelo, doutora, é uma coisa que impacta muito a mulher. Sim. Né? Que já vem sofrida, já vem com um monte de problema, né? Então você pensa candidias de repetição. Poxa, relacionamento travado, né? Porque tem que esperar uma oportunidade, vou na academia, aí tô desconfortável, né? Então, assim, tem um monte de coisa que a gente vai se privando. Pô, e daí cabelo caindo também, unha que não cresce, vai pegando muito da nossa parte estética, não que a gente esteja voltado para isso, mas na mulher que tá com problema... Mas é algo que é importante cronicamente, também, né? E por que o cabelo cai? O cabelo cai porque não tem nutriente, né, gente? Em medicina a gente chama de anexo. Cabelo e unha, se crescer ou não crescer, isso não vai, não tá interessando ali pro teu corpo, que tá interessado com a tua sobrevida a princípio. Se você raspar a cabeça, vai continuar vivendo. Então, um cabelo que tá começando a sinalizar, já não tem nutriente, absorção no teu corpo faz um bom tempo, né? Então, isso é uma coisa que fala pra gente também, porque a SIBO vai desnutrindo. A médio e a longo prazo, tem caso de osteopenia e osteoporose. Né? Eu já tive paciente que com menos de 30 anos teve fratura
É legal de falar sobre as doenças autoimunes, que isso a longo prazo Sim. desenvolve também, né? Sim. Tipo, se você não trata, se você tem, vai arrastando e acha que é normal, ou frente hoje, o que a doutora até explicou ali, a medicina que não tem tanto, não entra tanto nisso, né? Ah, é normal, não, tá tudo certo, continua aí, e você não vai procurar um pouco mais, acaba que a longo prazo você desenvolve coisas muito piores. Sim, isso é bem importante. Só vou finalizar ali com a tua questão da performance que você falou, porque, olha, performance é ganhar massa magra, né? Que você sempre veio com um trabalho legal e tudo, e depois pensa, poxa, eu tô fazendo e não tenho mais massa magra. Ou, opa, começou a acumular uma gordurinha aqui. Porque tudo para funcionar dentro da gente, como eu tava falando, precisa de nutrientes. Então, pra gente fazer a máquina do emagrecimento rodar, eu preciso dos nutrientes, né? Eu preciso do complexo B, a gente precisa de tanta coisa para fazer isso funcionar, e você tá, na verdade, restritiva. Porque tá entrando em você, mas você é um cano liso. Né? Assim, simplificando a grosso modo. Entra, o teu intestino não absorve tudo, porque as bactérias estão comendo, estão fermentando, então esse nutriente não vem para você. E daí você não tem a máquina do emagrecimento para funcionar. Tá, mas eu quero construir massa magra. Primeiro que não tem energia. Ó, sou fã, hein? Sou fã tua. Que a mulher que tem um nome, é Bruna, o sobrenome é Guerreira. Porque você é cansada, você é desanimada, com hiperestrogenismo, que faz retenção de líquido, você vai na academia ainda com toda a força e coragem, na força do ódio, não sei, mas inspiracional, ela vai. Contra a maré. Essa semana, acho que alguém me perguntou, Bruna, como é que você faz acontecer? Na garra, gente. Na garra. Porque você tem tudo pra não ir. Na força do ódio ali do dia, porque você tem que fazer acontecer. Ou você faz acontecer, ou você fica deitada esperando as coisas acontecerem. Agora, você imagina você tentando fazer um trabalho, né? Que às vezes algumas meninas vêm com a queixa de abdômen distendido, que é SIBO, esse desequilíbrio, né? Aquela barriga que lá no final do dia não tá legal, tá super fermentativa. E daí a pessoa me pergunta no final assim, tá, doutor, e a gente pode fazer junto um trabalho de ganho de massa magra? Porque eu realmente perdi muita massa magra, eu queria fazer agora. Não tem como, né? É só a gente pensar. Então, excesso de bactéria, que gosta de carboidrato. Qual que é o ideal do macronutriente? Tem a proteína, mas que vai aumentar muito numa dieta de hipertrofia, é o carboidrato. Né? E vai fermentar muito mais. Essa pessoa não aguenta uma dieta de não sei se 2 dias, né, Bruna? Não aguenta. De tanto que distende, né? Fica que nem um baiacu, um balão, porque forma muito gás. Você veja que no processo digestivo normal, a gente forma de meio a 1,5 litro. Na SIBO até 5. Imagina você dando comida para essas bactérias. A barriga é enorme. Segundo, distendeu e esse carboidrato não vai absorver. E até a proteína, faz hipoproteinemia com SIBO a longo prazo. Então, eu estou lá na academia, com um personal que vai fazer o treino dele funcionar. Talvez você vai ter um rendimento menor porque você não tem energia, mas você está num plano de hipertrofia. Né? Então, às vezes, ao invés de ganhar massa, porque você vai ter que passar no estado fisiológico para suprafisiológico, assim, simplificando, para ganhar massa magra, e você não tem condição. Então, às vezes, você acaba perdendo massa magra, e pela restrição alimentar que o teu corpo entende, puxa, não está entrando nada para mim, essa gordura aqui que eu tenho, que a Bruna tem, eu não vou deixar aí porque isso aqui é minha reserva. Então, na composição, se a gente avalia, por isso que eu faço bio no consultório, as pessoas não entendem por quê, mas por que bio? Estou tratando intestino. Para a gente ir vendo justamente a mudança dessas curvas que acontecem já no tratamento. Então, a pessoa volta a ter a massa magra, ou ganha ainda um pouquinho, porque a gente normalizou o intestino, e começa a perder gordura. Porque a microbiota também tem uma função metabólica, né? Então, se ela está bem, a gente já tem facilidade para voltar aos processos de ganho de massa e perda de gordura, que elas são um entrave ali nessa questão, né? E eu acho que mais importante que isso também, no meio de tudo isso, é a qualidade de vida, né? Foi o que eu trouxe muito. Eu falei, doutora, eu quero qualidade de vida. Tipo, eu quero poder fazer as coisas do meu dia renderem. Isso, eu penso muito na mulher, né? Porque a gente, como mulher, a gente quer o quê? Uma vida produtiva, a gente quer estar competitiva no mercado, a gente quer estar disposta, né? Ah, eu quero ser com meu marido, eu quero viajar, eu quero estar bem para ter um relacionamento sexual, porque não, né? Que é disso que a gente está falando. Eu quero ir na academia e ter performance, eu estou investindo em personal, suplemento, academia, e pô, tô aqui parada. Né? Então a gente se sente patinando no mesmo lugar mesmo, né? Aí vem as questões estéticas, né? As questões comportamentais. Eu sempre falo, marido, vai muito marido, né? Porque como é uma questão crônica, e já fez vários exames, os tradicionais, e não resolveu a SIBO, né? Que esse super crescimento de bactérias no intestino delgado, isso eu vou falar bastante vezes, que às vezes está entrando gente agora, que é disso que a gente está falando, de um desequilíbrio da microbiota do intestino delgado, que traz o paciente para mim com uma barriga super distendida, mas que tem outras várias complicações. Né? Então, eu sempre falo, a tua mulher não é assim, ela está possuída pelas bactérias. A gente até brincou no dia do exame, né? Eu falei, doutora, acho que eu sou metade bactéria, metade a gente já pessoa, né? A gente tem muita, mas imagina na SIBO que deu um super crescimento, né? E daí, essa questão do probiótico, que você falou que às vezes as pessoas têm vontade, né? Queria aproveitar essa janelinha, porque todo mundo, né? Volta e meia, nas mídias, todo mundo pergunta, doutor, tô com a barriga distendida, posso tomar probiótico?
até que a gente saiba o que você tem, não. Porque existem barrigas distendidas, barriga estufada por outro motivo. Né? A doença celíaca, as intolerâncias, até a síndrome do intestino irritável. Mas nessas questões, a gente não tem um supercrescimento de bactéria. Então, hoje, o que a gente tem na literatura? Que o supercrescimento, a princípio, a gente não tem um protocolo que permita a gente passar os estudos para a prática clínica. Eles estão estudando alguns tipos de bactérias, isso é muito inteligente. Eles estão estudando alguns tipos de bactérias que a gente sabe que competem com essas que crescem na SIBO. Então, elas vão ali, pô, vou roubar a comidinha dessa, né? Vamos fazer aqui uma lutinha. Tá, pegou, tirou as ruins. Só que a gente não tem isso ainda consolidado, nem o tipo de bactéria, nem a quantidade. E, assim, a população bacteriana da SIBO varia de um paciente para o outro também. Né? Se é um paciente bariátrico, que nem a gente tinha agora. Então, assim, tem algumas alterações e isso não está certo. Então, antes de fazer probiótico, a gente sempre pensa que é do bem. É difícil a gente desmistificar o probiótico, né? Ah, probiótico faz mal. Ah, mas como? Eu não entendo. Não é? É um marketing muito bom em cima do probiótico, né? Não? Quem que acha? Você fala assim, não toma probiótico faz mal. Exato. Na verdade, quando você fala do sintoma, não, toma um probiótico. Toma um probiótico que vai resolver. Minha amiga tomou e melhorou, mas também era outro caso, né? Então, se você já tem um excesso de população bacteriana, jogar mais bactéria em cima, talvez não seja legal. Dentro da minha experiência, o que eu tenho? Todo paciente que testou o probiótico teve piora, ficou mais distendido, tá? Então, essa é uma coisa que a gente tem que estudar. E das questões autoimunes, Bruna, que você comentou, que é muito importante, que que quem estuda a parede do intestino entende. Se eu tenho 85% do sistema imune ali deve de ser o gatilho, deve de entrar um dispositivo, né, que nos pacientes predispostos geneticamente, começa ali. É só a gente pensar o seguinte, celíaco, o que é celíaco? Você veja como a gente não extrapola os pensamentos, né? Celíaco é o quê? Um alimento que funciona como um gatilho na mucosa intestinal e nos indivíduos predispostos geneticamente faz uma doença autoimune, né? Então, seria a mesma coisa isso. A tireoidite de Hashimoto, que é uma doença que começa no intestino, a artrite reumatoide, rosácea, que é uma doença autoimune, está ligado com SIBO, a questão de psoríase, lúpus, as questões de pele, toda muito ligada com o intestino, né? Porque é muito comunicado. Você que vem a nossa pele, ela bate aqui, reflete e vai continuar em mucosa. Então, elas têm comunicação também. Hoje já tem creme com probiótico, né? Já. Vários cremes. Isso é legal ver esse mercado crescendo para equilibrar a microbiota aqui do local, né? Então, isso tem. Então, se a gente tem 85% do sistema imune ali, a gente abre essas rachaduras, eu acho que não é difícil a gente entender que a gente expõe o sistema imune, as substâncias proteicas maiores que passam da nossa alimentação, passam aqui por essa barreira, e o teu sistema imune, olhando uma certa combinação de aminoácidos, ele pode achar certas substâncias dentro de você, se você é predisposto geneticamente, e ele ataca essas substâncias, esses órgãos, né? Então, a tireoidite de Hashimoto, a artrite reumatoide das articulações. Então, o SIBO, se você pesquisa lá na internet, você vê que a SIBO é muito, muito ligado com doenças autoimunes, né? Principalmente as SIBOs de média a longa evolução. Porque, infelizmente, esses sintomas de gases, né? A síndrome do pum preso, que a gente chama, tô só com gases, né? Então, isso é uma questão que, às vezes, as pessoas não valorizam, ou vai no médico e acaba sem finalização, sem um tratamento, e o paciente vai levando aquilo e isso vai desenvolver lá no futuro a possibilidade de uma doença autoimune, com certeza, né? Isso não é a gente que fala, são artigos, são estudos. E essa questão da SIBO relacionada com doença autoimune que começa no intestino não é de agora, de estudo da microbiota. Se puxar, tem artigo lá de super antigo, 2007, 2008, até quando começou o projeto da microbiota já tinha isso. Esses enjoos, né? Fala dos enjoos que você tem. Porque ela foi fazer o teste do hidrogênio inspirado lá comigo e você sentiu a reprodução do teu dia a dia bem ali no teste, né? Demais. Como que é esse teu enjoo? Explica aí. Eu até comentei, né, doutora, eu tenho esses sintomas geralmente mais pro final do dia, que é onde o meu corpo tá mais sobrecarregado ali, onde eu me alimentei mais, né? E aí, no momento que eu fui fazer o teste, eu tive todos os sintomas lá. E aí, o enjoo que eu tenho, até nesse período todo aí, eu fiz vários testes de gravidez, achando que eu tava grávida no momento. Falei, como assim? Eu tô com muito enjoo, minha barriga tá distendida e tal. E aí, é um enjoo, tipo, você não consegue absorver nada, você não consegue comer nada, você tem vontade de colocar pra fora mesmo. De novo vem a qualidade de vida, né? De novo vem a qualidade de vida. Então, você já acorda cansada. É aquele meme que tem, já acordei cansada, né? E a Bruna dorme bem, tá, gente? Então, essa é uma questão que a gente sempre pergunta. Porque essa questão do cansaço do dia é um sono ruim, a pessoa tem um problema na indução, quer pegar no sono, ou a manutenção, acorda várias vezes, né? Ou dorme pouco tempo. A Bruna dorme bem, ela dorme cedo, ela dorme 10, 10 e meia, acorda cedo. Tem indução boa, chegou, dormiu, não tem problema, dorme a noite inteira. Então, por que uma menina jovem,
que dorme bem, tem um sono profundo, não tem superficial, acorda assim, cansada, né? Porque ela não tem realmente a absorção dos nutrientes. E isso já faz um tempo. Então, se você não tem nutriente entrando, é normal tá cansada, né? Até ia ser estranho se fosse diferente. E a questão desse enjoo dela é que, veja, os gases que essas bactérias produzem quando elas fazem a fermentação dos alimentos, eles saem do intestino, parte deles cai na circulação e eles andam pelo nosso corpo. Tanto que a gente capta eles no pulmão, né? Quem se interessar, acompanhe os nossos próximos podcasts, que a gente vai falar sobre o teste de hidrogênio inspirado, que é um exame que traz esse diagnóstico da SIBO pra gente, que é esse desequilíbrio de bactérias, que endoscopia não vai ver, colono não vai ver, tomografia não vai ver, ressonância, intrarressonância, nada vai ver. Porque a microbiota é invisível, a gente não pega nesses exames tradicionais. A gente vai pegar em exames específicos da microbiota, que é esse teste de hidrogênio inspirado, quem quiser ir pesquisando aí, tá bom? E o da Bruna foi lindo, por sinal, né? Tomara que dê tempo da gente falar. Os primeiros 30 minutos Cibão. a gente já tava... Não é nem Cibo, é já Cibão. tinha. Né? Grau 1, 2, 3, o dela é o máximo. Então, mas o que eu estava falando? Da toxicidade. O que acontece? Esses gases, como a gente consegue capturar eles aqui no pulmão e fazer a leitura, eles também passam cerebral. Então, assim, principalmente o gás metano, você tem mais gás de hidrogênio, mas assim, esses gases levam uma toxicidade. Então, a gente tem o que a gente chama de brain fog, falta de foco, falta de concentração. Mas só que isso tem vários motivos. A toxicidade dos gases, o processo inflamatório crônico que está acontecendo ali no teu intestino, que sinaliza para o corpo inteiro, a falta de nutrição, que você não monta os neurotransmissores. É uma sobrecarga Vai tremenda indo no várias corpo, né? coisas. A tua questão hepática, né? Você veja que o órgão de choque, quando sai todo o sangue da parte intestinal, dos órgãos aqui da cavidade abdominal, eles passam primeiro para o fígado, para ir lá para a questão de pulmão e coração e trocar os gases, né? Então, o fígado é o órgão de choque. Tem muita gente que tem aumento das enzimas hepáticas pela questão da SIBO. Porque tudo que está de toxina ali, imagina o intestino aberto, né? Entrando tudo ali para o sistema imune, para os vasos que nutrem o intestino. Vai jogar lá para o fígado. Tem resto de bactéria morta. Imagina em SIBO, quanta bactéria que não morre na parede do intestino por dia, dentro da luz, dentro do intestino. Vai caindo ali, resto de bactéria. Vai caindo ali toxina, vai passando alimento que não devia. E o teu fígado também lá vai recebendo tudo isso, é o órgão de choque. Né? Então, mal-estar, enjoo, né? Você não tem mais o problema com sono, pode vir, a irritabilidade. E olha que legal, a Bruna tem hiperestrogenismo. Comente sobre. O estrogênio alto, né? Então, vamos dizer de novo, sim, puxou pro lado dela. Sim, eu puxo, gente, porque eu adoro intestino e eu vou arranjar uma justificativa aqui para as questões. Brincadeira. A parte. O que acontece? Lembra que eu falei que o intestino ele tem várias funções, não é só digerir e absorver. Hoje, com o conhecimento da microbiota, a gente sabe que tem a função de imunidade muito importante, que na minha época, quando eu passava ali no corredor da cirurgia, o pessoal falava, o pessoal do desencanamento, a gente só servia para isso. É para passar fezes no intestino, a gente, né? Era, assim, submundo da cirurgia, né? Hoje dizem que até o intestino é o segundo cérebro, né? Eu também sempre falo que isso é injusto, eu quero subir no pódio. Mas já tô feliz. Não vou ser que nem o Rubinho Barrichello que tá reclamando do segundo lugar, tá? Eu já tô ótimo que o intestino saiu lá de baixo, já estamos no segundo lugar, não vamos ser injusto, uma coisa de cada vez. Porque justamente ele é o segundo cérebro, porque ele forma mais de 30 neurotransmissores, né? Serotonina, dopamina, melatonina. Então, ele realmente tem uma importância no nosso comportamento, né? E às vezes o marido começa a olhar pra você, meu Deus, ela tá irritada. Não é ela, amor, é a bactéria. Ela vai voltar, ela vai ser despossuída, né? Então, ela vai ficar boa. Mas essas questões, do que eu tava falando? Pra gente voltar? Me perdi também, não. A gente estava falando das bactérias, que quando a gente tem essa questão do intestino, a gente entende que ele é o foco principal e que ele que vai coordenar todos esses sistemas. Do sistema hepático, na verdade. Sim, eu ia chegar lá no hepático, mas boa, hein? O sistema hepático é atingido, a questão metabólica é atingida, porque quando as bactérias estão em desequilíbrio, nossa parte metabólica e sinalização do que entra de energia não está, eles têm dificuldade de emagrecer também. A questão neurológica, a gente pode acordar, muito paciente meu tem dor e edema nas articulações de manhã, porque esse processo inflamatório que acontece no teu intestino também, tá ligado, ele é né? sistêmico. Esse sistêmico ele pode repercutir como para vocês prestarem atenção. A questão de enxaqueca, a questão de dores nas articulações e edema nos olhos de manhã, a questão de dificuldade de perder peso, edema na barriga, a questão de fibromialgia, que é a dor no músculo. Essas são as questões de um processo sistêmico inflamatório. Então, é como se você todo tivesse com um processo de base crônico que não te ajuda nessas situações e reflete desse jeito, né? Então, essas são as questões. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, gente, só para a gente coordenar. Tinha lá a constipação crônica, que fez disbiose, a candidíase. Essa candidíase levou inflamação com a implantação do DIU, levou essa inflamação na pelve, que atingiu o intestino.
que daí levou a pouca movimentação, e tudo isso somado, ela teve essa SIBO, que é o supercrescimento, que começou agora com a barriga distendida por causa desse excesso de bactérias ali, tá bom? Não tinha isso lá atrás, ela só tinha constipação. E daí por falta da distribuição de nutrientes, que não tem, porque a tua bactéria está comendo, aí essas questões do cabelo, cansaço, falta de performance, falta de vitamina para montar neurotransmissor, muda comportamento, muda humor. E o hiperestrogenismo que eu ia falar, por que que ocorre? Olha lá que lindo. Quando o estrogênio que você não utilizou e outros hormônios também não são utilizados no nosso ciclo, eles se juntam com o sal biliar, né? O fígado e a bile, como a gente já falou, tem um sistema detox importante. Isso é parte deles, então ele se junta ali e vai caminhar com o estrogênio até o final lá do teu intestino. Quando a gente tem umas bactérias ali, a disbiose, tem umas bactérias que produzem uma enzima que se chama beta-glucuronidase. Ela é safadinha, ela vai lá e corta essa ligação do estrogênio com o sal biliar, e o estrogênio que é embora, ele recircula. Isso não é estudo do microbiota, isso não é coisa nova, está no livro de fisiologia, para quem quiser pegar, tá lá. É uma coisa que a gente passa desapercebido às vezes, né? Então, esse estrogênio, ele recircula e ele entra de novo. Então, você vai estar com o que você está produzindo todo mês, mais o que está recirculando. Então, a pessoa tem o hiperestrogenismo. Estrogênio alto, o que que é? Pensa você numa TPM. É dor de cabeça? É retenção de líquido? É. Então, você tem mais uma coisa somando as questões que a SIBO traz. E disso já vai ficando louca. Tipo, meu Deus, isso aqui não sei de onde está vindo. Então, a gente tem que consertar tudo isso, tá? Lembra mais alguma coisa, Bruna? Então, acho que é legal falar do teste também, né? Que a gente... Teste, eu acho que não vai dar tempo. De quantos minutos que nós estamos? 41. Já... Nós vamos fazer um outro, nós vamos fazer, porque o teste da Bruna é muito lindo. Desculpa, Bruna, mas o teu teste é aquele para pôr na parede, assim, de SIBO. É o mais lindo e nós vamos explicar tudo. Então, falamos, ó, da dor de cabeça, que você acorda e dorme com a dor de cabeça, mas é realmente por causa dessa toxicidade, e sem contar que você tem a síndrome fúngica, né? Que de tanto tempo que você está com fungo ali, você pensa dos 14 até hoje, a cândida, quando ela vai entrando ali na vagina, ela tem vários artifícios para se alojar lá. Quando você me falou também do que eu tinha lá, o que eu já tinha um marcador. No meu exame, um marcador. A gente pode medir os anticorpos para cândida, né? Para ver se a pessoa já teve ou se ela está no momento. Mas o exame ideal para a gente ver cândida nas fezes é um exame que a gente chama de ácidos orgânicos urinários. É um exame caro no Brasil ainda, né? Hoje ele sai em torno de 4, 5 mil reais. E a gente vê o quê? Os subprodutos da cândida, essas micotoxinas, essas coisas que elas produzem, os metabólitos do fungo, a gente acaba pegando nas fezes. Porque, às vezes, um teste negativo de fezes não é garantia de que não tem, sabe? Então, isso a gente fica meio... A síndrome fúngica, segundo esse maior pesquisador, e que tanto fala da síndrome fúngica, que eu te falei que lá desde a década de 80, esse cara falando da síndrome fúngica, tem livros sobre isso, ele fala que o diagnóstico é clínico. Você já fez todos os outros tratamentos, é uma pessoa que te acompanha, conhece esse quadro todo, ele te acompanha. Não é uma candidíase isolada. Não foi uma questão de por que aconteceu, como aconteceu. Às vezes a recorrência e a falta de resposta ao tratamento. Isso é uma coisa muito importante. Então, a pessoa teve, tratou, não deu. Imagina, você teve 3 por mês, um a cada mês, um a cada 2 meses. Gente, alguma coisa aqui a mais tem. Qual que é essa coisa mais aqui? É essa disbiose intestinal, né? Então, isso é uma coisa importante. E essa dor de cabeça vem do processo inflamatório, vem do hiperestrogenismo e vem dos subprodutos da cândida também, que são tóxicos, né? E uma coisa legal para fazer o teste da cândida, que aparece em algumas pessoas, é a questão da maçã. Conta da maçã aí, como é que você sentiu a maçã? Nossa, eu sentia todos os sintomas também, né? O enjoo, o estômago. E dá mais fome quando come a maçã, né? E aí... Você sente que tem um buraco negro, assim, né? Acho que esse é o Essa é a palavra que eu queria que você chegasse. Um buraco negro. E aí você fala, meu Deus, abriu algo aqui que eu não sei o que é. Então, por que acontece isso? É bem interessante. A gente quer fazer um teste, vamos ver se a pessoa está muito contaminada por fungo, né? Porque vem na maçã, algumas frutas, tem lá dentro arabinose. E a cândida, o fungo, usa muito isso para fermentação, né? Então, entra a arabinose na maçã, o fungo fermenta e vira um ácido tartárico. Esse ácido tartárico, ele é hipoglicemiante. Então, ele abaixa a quantidade de açúcar no nosso sangue. E daí abre aquela fome, aquele rombo. Então, a pessoa pensa, meu Deus, eu tô comendo normal, bonitinho, uma maçã. E vamos dizer, qual que é o maior lanche da mulherada? É a banana e a maçã. Né? Mais rápido, né? Mais prático. Sim. Suco de maçã, então. Suco de maçã, suco de uva. Horrível para quem tem cândida, né? Então, dá para fazer um teste em casa. Vou experimentar tomar um suco de maçã, ver o que dá. Dá um rombo, que você pensa, meu Deus. Porque cândida se alimenta do quê? De açúcar. Frutose, né? Ou arabinose que tem ali. Quem tem uma alimentação mais irregular, mais um paladar infantil, vai sentir mais.
Só que no caso da Bruna, você tem as duas coisas. Se você comer comida saudável, você alimenta as bactérias da SIBO, tem gases. E se você comer a questão de algumas frutas e o doce ruim, você vai alimentar o fungo. Então, a gente tem que tomar esses cuidados na dieta também, né? No plano alimentar, para a gente cercar essas duas situações, né? A gente está fazendo um tratamento de suplementação que também pode, ao invés de antifúngico, a gente usar uma suplementação fitoterápica associada à alimentação, tratando da SIBO, que a gente trata com antibiótico no caso dela, para daí a gente ir resolvendo o quadro. Porque às vezes uma pessoa sobrecarregada, a gente usar antifúngico junto com antibiótico, em algumas situações, no momento não convém. Então, a gente está tratando a questão da SIBO, fitoterapia e alimentação para a questão da síndrome fúngica, e a gente vai ver como é que ela vai ficando, finalizando os tratamentos, se precisa complementar com alguma coisa, né? Então, vou fazer um resumo, se eu esquecer alguma coisa, você me corrige, tá? Tá bom. Então, o que é SIBO? Né, que é o excesso dessas bactérias no intestino podem causar na pessoa por estarem comendo a sua comida e acionando o seu sistema imune. Então, a Bruna, as coisas que ela me trouxe. Eu tinha queda de cabelo, minha unha não estava legal. Você tinha bolinha no braço também? Não. Não tinha, né? Pode minha pele muito seca. Seca. E a rachadura no pé. E a unha amarelada com fungo. Tudo isso dessa questão de SIBO e da SIFO, que é o supercrescimento de fungo. Né? Fome ou compulsão por algumas coisas que a gente pensa, puxa, eu não tenho essa fome, eu como natural, como bem, e de repente uma fome. A barriga distendida, o cansaço, falta de performance, falta de neurotransmissor, que deixa você com falta de cognição, esquecimento de palavras, dificuldade de reter informações, dificuldade na performance. Dor no intestino. Dor na barriga daí, né, gente? Porque como tem essa distensão muito grande, a barriga dói muito. Então, é isso que vocês têm que associar. A tua barriga está distendendo de uma forma que no final do dia ela é desproporcional ou muito abrir diferente. Abrir o zíper, né? Que você sempre comenta. Você chega no final do dia, tem que abrir o zíper, o botão ali da calça, alguma coisa. Opa! Então foi um lema que a gente colocou lá na clínica. Você acorda plena. Meu abdômen lindo, gente, isso que eu queria. Não precisa nem estar deitado, posso ficar em pé que tá lindo. E no final do dia já não tá mais plena nem plana. Tá super distendida, parece um barril. Você coloca um vestidinho colado ali, não ferrou. Ferrou. Saiu, o vizinho pergunta, nossa, tá grávida, eu não tinha percebido quanto tempo. Quantos meses? Né? Então, começa assim, você vai sentir isso. Porque a constipação, às vezes, você traz de tempo, a candidíase traz de tempo, você não vai relacionando. Agora, essa grande quantidade de gases, que é um pouquinho diferente das outras situações que eu falei, da intolerância, da celíaca, é grande quantidade de gases, que tem essa característica de ir piorando no dia, porque ela não está ligada tanto com o emocional, que nem assim no intestino irritável, né? É o que você come. E você vai comendo, você vai alimentando as bactérias, por isso que é do meio-dia para adiante, e no final do dia tem gente que dorme em pé, senta na cama rota, muitos gases, te impossibilita de dormir porque é muita dor mesmo, né? Então, isso daí é o que vai chamar a atenção para você. Puxa, gente, pode ser que eu tenha essa SIBO, pode ser que eu tenha esse desequilíbrio. E daí você começa a juntar as outras coisas que você tem. Tem questão de pele, no cabelo, na memória, na performance, tudo isso está relacionado com essa SIBO. Era essa mensagem que a gente queria passar. É isso. Né? Acho que você não precisa pensar que você tá louca. Gente, eu tô louca. Isso aqui que eu tô sentindo não é real. Eu vou, ninguém me acredita. Todos os exames estão negativos. Exames normais, isso é legal falar. Você fez, o que você fez? Eu fiz colonoscopia, endoscopia, vários tipos de raio-x e tudo que é possível eu fiz. Até eu falo assim que eu tenho um pouco de trauma de pronto-socorro, né? De emergência. Porque eu ia com muita dor e aí... Não, Bruno, você não tem nada. Toma um soro na veia e ponto, vai embora. Então, eu fiquei muito receosa, assim. Putz, será que é coisa da minha cabeça? Até quando eu cheguei, eu falei, não, doutora... Eu tive até algumas aversões à comida, a algumas coisas, porque eu venho até agora com coisas vozes da minha cabeça, E outra coisa que a gente vai se sentindo é chata, né? Eu tenho paciente que fica muito chateada com isso, porque ela pensa, poxa, eu tô me cuidando pra não ter sintoma. Porque quando você deixa de comer algumas coisas que fermentam, né? Que é a dieta low food map, às vezes inconscientemente você começa a fazer essa dieta, né? Eu vou evitar isso que eu já vi que eu passo mal. Você já começa... Todo mundo chama de chata. A chata social. Lá vem a nossa amiga que não come nada. Vamos ver o que ela vai comer hoje. Ainda tem bullying social, né? Fora você já está se sentindo um lixo. Cabelo caindo, um monte de coisa. Faz academia. Poxa, gente, deixa eu aqui comer o que não me faz mal, né? Porque é um bullying também social, né, em relação à parte alimentar. Bruna, o que você quer passar de mensagem para as pessoas que estão nos escutando? O que você gostaria de falar para elas? O que você gostaria de ter escutado um dia ou ter tido de informação para a gente finalizar?
Acho que prestar mais atenção no nosso corpo, assim, relação à qualidade de vida. Esse assunto ser menos tabu também, porque quando eu postei lá que eu ia na doutora Luana e como era o meu tratamento, várias pessoas vieram me procurar também, comentando, né? A gente até comentou sobre isso, assim. E aí, a gente comentar mais sobre isso, trocar mais informação, falar mais sobre isso e procurar mais também, né? Porque é um assunto que ainda não é tão falado, é um assunto e dá valor porque a gente sente mesmo, tratado. Não se contentar com, isso é normal. Exato. Porque, gente, quando o teu corpo grita, quando você tem um sintoma, é a primeira coisa que não tá normal. A gente não precisa de alguém para dizer pra gente que tá normal, né? Então, se você tem alguém que te fala que isso é normal, eu acho legal você procurar uma segunda opção. Porque pode ser outras coisas, né? Síndrome do intestino irritável e tal, mas assim, isso tem que ter uma certeza. Porque só os pacientes que têm síndrome do intestino irritável, né? Que é uma alteração da função, na literatura de 30 a 80 deles tem SIBO sobreposta. E o tratamento é diferente. E daí você acha, é normal. Só que o tratamento tinha que ser com antibiótico, com uma dieta e com suplementação. E tratar na causa raiz, né? Não ficar tratando só os sintomas ali. Porque a longo prazo isso vai te trazer um malefício muito grande. Então, acho que eu, principalmente nesse momento, assim, tô bem feliz que a gente vai conseguir realmente olhar para aquilo que eu estava sentindo, né? Então, que é a microbiota, gente, que é a microbiota intestinal. Parece um órgão invisível, mas ele é tão importante quanto as coisas que se veem, né? Então, pessoal, era isso. Obrigada por quem participou, quem deixar pergunta ou quem for escutar a live depois gravada, quiser colocar coisa também. O teu Instagram é @bfrodrigues, a gente vai deixar aqui anotado. Quem tiver alguma curiosidade, quiser perguntar, visão paciente, tá? Bruno tem muita informação, já leu bastante, já sabe dos tratamentos, também pode falar com vocês do teste que a gente vai... eu vou chamar umas outras pacientes que tem um teste, assim, bem bonito. Desculpa, mas eu gosto. É um teste, assim, significativo, né? Pra gente conversar. Até a doutora falou, não sei se a gente fica feliz quando a gente... É verdade, porque a nossa paz reside em saber onde a gente vai, o que a gente faz e o que a gente tem. Né? A pior coisa é você entrar numa romaria de hospital, pra qualquer coisa, não só pra SIBO, né? Mas tipo, eu quero descobrir o que eu tenho no meu intestino, quero descobrir o que eu tenho, tô ficando tonta, o que eu tenho, será que eu vou no otorrino, eu tenho rinite, sinusite, eu tenho labirintite, e até você descobrir, é isso que judia da gente. Psicologicamente, né? Também, né? Falando, você fica e a gente vê que o paciente fala assim, tem gente que tem perfil ansioso, e fala, realmente eu sou ansiosa, mas a gente não pode taxar o paciente por isso, né? E o que eu percebo mais é que os pacientes se tornam ansiosos pela dificuldade do diagnóstico e finalizar um tratamento. E são coisas, como você falou, que é muito importante, que todas me trazem. Sério, eu tenho muita paciente que chora comigo, assim, porque é a qualidade de vida. Pega o sono, pega a estética, pega a performance, pega o ginecológico, pega o urinário, pega a doença autoimune, pega... Gente, e daí é muita coisa para um ser humano. Ficar sem resposta e ficar achando, é coisa da tua cabeça ou é coisinha porque você está ansiosa, né? E isso a gente tem que começar a valorizar a queixa do paciente, né? Então, uma mulher que tem um fluxo muito irregular, será que ela não tem endometriose? Eu vou dizer que é normal, né? Então, essas coisas que eu acho que o médico tem que ter realmente um pouquinho mais de aceitabilidade do que o paciente diz, e se ele diz, a gente realmente usar todos os nossos artifícios, as nossas ferramentas para chegar lá. De empatia, né? Porque o paciente chega com os sintomas ali, e aí você vai conseguir ressignificar isso para trazer e tentar parar no limite, né? Pra gente é muito ruim isso, mas assim, ruim no sentido de às vezes não conseguir. Pensa, poxa, o que faltou aqui? Né? Então eu sempre penso, será que nós chegamos no limite do nosso conhecimento até hoje? Porque tem muita coisa de microbiota que não se descobriu. Né? Então, assim, será que a gente chegou no limite e eu vou dizer isso que tem? É isso que tem. Quando a gente consegue melhorar, é legal, né? E daí, às vezes, tem outras coisas que a gente tem que adaptar, como o CIFO, que aparece depois, e a gente tem uma resposta. São questões que ainda são fracas de diagnóstico, a gente não tem método diagnóstico, mas a gente tem a clínica, então a gente ainda consegue. Mas eu sempre fico pensando, será que a gente chegou no limite hoje para oferecer o melhor para o paciente? E é isso, tem que estar estudando, né? E o médico e o paciente têm que ser parceiros. É um trabalho conjunto, não é uma coisa, né? Porque SIBO eu sempre gosto de frisar. Tem SIBO que é o supercrescimento, da antibiótico é fácil. Antibiótico, aliás, qualquer antibiótico resolve, porque é excesso de bactéria, e bactéria morre com excesso de antibiótico no corpo, por isso que a gente não quer que fique usando antibiótico discriminadamente. Então, tratou. Mas o que causou, né? Por isso, cada podcast vai trazer uma coisa diferente para vocês. Né? A gente falou sobre bariátrico que faz SIBO, aqui a constipação, a questão da falta de movimentação, inflamação, levando a SIBO, depois a gente vai falar de endometriose, vai falar de outras coisas. Então, descobriu que tem SIBO, importante tratar a SIBO, o que causou a SIBO, senão o SIBO fica recidivando, apesar de usar antibiótico.
fazer a dieta e a suplementação pra gente arrumar esse intestino que tá mega inflamado e mandando sinalização para todo o teu corpo e você sofrendo com aí uma Vários qualidade de vida ruim, sintomas. né? É isso, acho que foi bem legal, assim, explicativo pra gente levar mais informação para as pessoas também. Gente, eu agradeço do fundo do coração esses meus pacientes que estão participando desse projeto meu novo, que é trazer o paciente para falar com vocês, porque a outra fala, né? O paciente fala, acredito que seja uma sinalização, eu sempre falo, falei no outro podcast, por mais que a gente use uma palavra que a gente entenda que é do sintoma, quando o paciente fala, é diferente, porque ele sentiu, ele falou, eu não senti, eu nunca tive SIBO, né? Então, eu leio SIBO, você sente SIBO. Exato. E com certeza a tua palavra é diferente da minha, né? Então é legal você trazer isso e a pessoa se dispor a vir, né, gente? Porque a Bruna não tá ganhando nada, né? Só que um café e um chá aqui. O chazinho aqui hoje. Então ela vira, ela se dispor, ela falar de coisas que são íntimas, que são da parte dela, ela expor para vocês entenderem um pouco mais, aprenderem, irem buscar e procurar médicos que entendam e tratem dessa área para trazer um diferencial no tratamento de vocês. Tá bom? Super importante. Muito Obrigada. obrigada. Tá bom? Obrigada.